Oi, galerinha! Vamos revisar o que nós aprendemos em português? Nós falamos sobre os sinais de pontuação, os tipos de frase, a classificação das palavras quanto ao número de sílabas. Aprendemos também a classificá-las de acordo com a tonicidade. Nós vimos sinônimos e antônimos e nós falamos também sobre as notícias. Bora começar? Vamos falar dos sinais de pontuação. Os sinais de pontuação, eles são essenciais para uma boa escrita e uma boa leitura. Nós aprendemos eles ainda em sala de aula, mas não custa nada relembrar, não é mesmo? O ponto final é aquele ponto que indica que a minha frase acabou. Ele pode ser usado numa frase afirmativa ou negativa. A vírgula é aquele sinal que está ali no meio da frase, onde eu tenho que dar uma paradinha e uma respirada. O ponto de exclamação é aquele ponto que indica alegria, euforia, espanto, até mesmo quando eu falo assim, ai, que susto! Já o ponto de interrogação é aquele que nós usamos para uma pergunta. Mãe, posso mexer no computador? Os dois pontos são os sinais que indicam quando alguém vai falar ou quando eu vou fazer uma lista de coisas. O travessão é utilizado na fala de alguém, de algum personagem. Então, se você for escrever a fala de um personagem, você precisa colocar o travessão antes da frase. E as reticências são aqueles sinais utilizados quando eu pensei em algo, mas eu não finalizei o meu pensamento. Vamos lembrar agora os tipos de frases. Nós sabemos que são as frases que compõem os textos, né? E elas podem ter diferentes intenções, diferentes objetivos. E essa intenção, esse objetivo, pode revelar um espanto, uma pergunta, uma admiração, mas também pode afirmar ou negar alguma coisa. Então, nós temos 4 tipos de frases: frases afirmativas, frases negativas, frases exclamativas e interrogativas. Coloquei para você aqui um exemplo de cada uma. Então, na frase afirmativa, eu coloquei hoje está sol. Na frase negativa, eu botei não gostei da blusa. Ela sempre vai negar alguma coisa. A frase exclamativa diz assim, ai, adorei o seu cabelo. E a frase interrogativa é, mãe, posso assistir desenho? Ela faz uma pergunta. Vamos relembrar também a classificação quanto ao número de sílabas. Nós sabemos que as palavras são formadas por pequenos pedacinhos que nós chamamos de sílabas, não é mesmo? Então, as monossílabas são palavras que possuem apenas uma sílaba. Por exemplo, sal, sol, mar. As dissílabas são palavras formadas por 2 sílabas. Olha o nosso exemplo. Casa, beco, lua. As trissílabas são formadas por 3 sílabas. Boneca, cômoda e janela. E as polissílabas são formadas por 4 sílabas ou mais. Por exemplo, abacaxi, helicóptero. Vamos lembrar agora da classificação das palavras de acordo com a tonicidade. Vocês lembram que nós temos sílabas que são mais fortes, as sílabas que nós chamamos de sílabas tônicas. Nem sempre essas sílabas vão ter algum acento gráfico, mas quando eu falo, elas aparecem mais fortes na palavra. Lembra daquela dica que eu te dei de falar a palavra como se estivesse gritando? A sílaba tônica vai ser aquela que vai ter um som mais alto e ela vai demorar um pouquinho mais quando eu falo. E aí eu posso classificar as palavras de acordo com o lugar onde esse pedacinho mais forte, a sílaba tônica, está localizado. Então eu posso classificá-las como oxítonas. As palavras oxítonas são aquelas onde a sílaba tônica está na última sílaba. Olha os exemplos. Anzol, talvez, café, saci. As paroxítonas são aquelas palavras onde a sílaba tônica está na penúltima sílaba. Olha os exemplos. Amigo, escola, ímpar, brasileiro, felicidade, ideia. As
proparoxítonas são aquelas em que a sílaba tônica está na antepenúltima sílaba. Olha os exemplos: acústica, líquido, público, gráfico, música. E as proparoxítonas sempre têm acento gráfico, tá ok? Vamos lembrar também dos sinônimos e antônimos. Isso é uma matéria que a gente já viu há bastante tempo, né? Mas a gente precisa relembrar também. Os sinônimos são aquelas palavras que possuem o mesmo significado de uma outra. Por exemplo, quando eu digo alegre e feliz, elas significam a mesma coisa. Calmo e tranquilo, garoto e menino, casa e residência, certo, correto, saltar, pular, são palavras que têm o mesmo significado. Já os antônimos são palavras que têm significado completamente diferente, opostos, contrários, inversos. Olha quantos sinônimos eu usei para definir os antônimos. Engraçado, não é mesmo? É porque nós temos muitas palavras sinônimas e antônimas. Mas vamos voltar para o antônimo. Os antônimos, então, são palavras que têm significados diferentes, contrários, tá? Por exemplo, claro e escuro, eu sei que eles são coisas completamente diferentes. Dia e noite, bonito e feio, limpo e sujo, certo e errado, alto ou baixo, rico e pobre, contente e descontente, velho, novo, sim e não. Vamos lembrar agora da notícia. Nós vimos isso no nosso livro, não é verdade? A notícia é um gênero textual onde ela tem o objetivo de comunicar um fato para a sociedade. E a notícia ela precisa ter principalmente duas coisas: o título ou manchete, que vai ser aquela primeira mensagem que vai chamar a atenção da pessoa que está lendo. E depois ela vai ter o corpo da notícia, ou lead, que é o lugar onde eu vou escrever o meu texto. E esse texto precisa responder a 5 perguntas: o que aconteceu? Onde aconteceu? Com quem aconteceu? Quando aconteceu? E onde aconteceu? Então, no decorrer da minha notícia, eu preciso responder a essas perguntinhas. Galerinha, espero que você tenha lembrado os conteúdos que nós estudamos em português. Estude bastante e eu estou aqui torcendo para você fazer uma boa prova. Um beijo e até a próxima!